quando a gente fala de estabelecimento de metas, a primeira coisa é transparência. Ser transparente com as pessoas, ser transparente com a nossa equipe, de qual é a meta que a gente quer atingir e qual é o objetivo daquela meta. Né? Por que a gente precisa atingir o faturamento, a redução do custo. Né? Então, assim, a gente precisa reduzir custo. E muitas vezes o funcionário olha e fala assim, só quer reduzir custo para ganhar mais dinheiro. Mas ele não sabe que precisa reduzir custo, porque senão realmente vai ter que rolar demissões, vai ter que fechar uma unidade, vai ter que diminuir, né, alguma expansão, algo assim. Mas por que acontece isso? A falta de comunicação, essa transparência. Então, assim, primeira coisa, ser transparente quanto à realidade das metas. Segundo, entender de fato o que você quer de objetivo. Ana, eu tô partindo do zero. Eu preciso, né, quero começar a estabelecer meta para minha equipe. Tudo bem, vamos olhar para o dado que você tem? Minimamente você tem algum dado. Né? Minimamente você tem lá o DRE, você tem o seu caixa, você tem a quantidade de materiais que você produziu, que você vendeu, você tem algum indicador. Né? Por mais que você não olhe e que você não acompanhe, ele existe. Né? Então, vamos olhar para esse dado e vamos entender, poxa, em 2022, esse dado foi 10, 2023 foi 13. Né? Isso é um crescimento do quê? De 30%. Então, será que eu posso colocar uma meta de mais 30% para 2024? Ou não, vou colocar uma meta de 10%? Então, eu começo olhando para o passado para eu falar aonde eu quero chegar no futuro. Esse é um caminho. O outro caminho também primeiro, você entender, peraí, qual é o meu custo global, né? Assim, eu preciso atingir isso daqui para que eu tenha, né, o meu ponto de equilíbrio, para que eu consiga o meu lucro, para que eu realmente gere dividendos. Eu preciso atingir X. Eu quero X ou eu quero X mais? Né? Então, a gente precisa olhar para isso, né? Olhar para o nosso passado, para o nosso histórico e para o que a gente realmente precisa para o negócio. A partir disso, eu estabeleço uma meta, mas que é uma meta de resultado. E é aí que as pessoas pecam. Porque elas chegam no começo de 2024, elas falam assim, eu quero aumentar o meu faturamento, então se eu faturei 10 milhões esse ano, agora em 2024 eu quero faturar 13 milhões, 14 milhões. Esse é o resultado. Onde os líderes pecam? Em não estabelecer as metas de esforço e acompanhar, né, eu gosto de chamar desse nome porque fica muito claro. Tá, o resultado é 14 milhões. Mas qual esforço o seu time vai precisar fazer e você vai precisar acompanhar durante todo o período para que não chegue em dezembro, você fala, puxa, não atingimos a nossa meta. Então, se eu estabeleci que vão ser 14 milhões, eu vou olhar para o meu ano e vou falar assim, eu tenho 12 meses, quanto que eu preciso vender em cada mês? E eu vou fatiar, eu vou trazer isso fatiado para os meus colaboradores. Se eu tenho um mercado sazonal demais, por exemplo, eu fui franqueada do ramo de chocolates. É mesmo? Fui, tive duas lojas e a gente tem duas sazonalidades muito importantes, que é a Páscoa e o Natal. São os dois grandes eventos do ano. Claro, tem eventos menores, tem Dia das Mães, Dia dos Namorados, algumas outras composições que a gente consegue também ter um bom resultado. Mas você precisa olhar para isso. Então, eu sei que em março, abril, eu vou ter um faturamento de 2/3, mais ou menos, né? Ou 1/3, digamos assim, do meu faturamento do ano. E no Natal, eu vou ter mais outro 1/3. E o restante da meta eu divido nos outros meses. Eu sei que janeiro é mais fraco, é muito calor, chocolate derrete, nem todo mundo quer comprar, né? Mas eu sei que lá para julho eu já tenho uma grande demanda, porque é frio, tem fondue, tem sobremesas e tudo mais. Então, eu vou dividindo a minha meta, né? Então, assim, que são 14 milhões, beleza. Quais meses, o quanto eu vou vender em cada mês. Esse é o resultado de cada mês. Então, em janeiro, suponhamos que eu tenho que vender desses 14 milhões, pela minha sazonalidade, eu vou ter que vender 500 mil. Agora sim, qual o esforço que eu vou exigir da minha equipe, né, que eu vou colocar para a minha equipe como objetivo dela atingir. Se eu sei que eu preciso, sei lá, fazer 10 propostas para fechar 2, digamos assim, quantas propostas eu consigo fazer, eu preciso gerar no mês para que eu feche o número equivalente a esse fechamento, esse faturamento que eu quero.
Então, eu vou colocar número de propostas, número de ligações que a minha equipe tem que fazer, número de atendimentos que a minha equipe tem que gerar, número de leads que o meu marketing precisa trazer para mim. A partir da meta de resultado, eu preciso gerar a meta de esforço, que é o que a minha equipe vai produzir para alcançar aquele resultado final. E acompanhar.